mexe comigo. Mexe comigo por quê? Porque está falando de direitos e está falando dos reflexos dos direitos, do reflexo do direito de uma forma geral na nossa sociedade. As pessoas não costumam olhar de forma crítica e justa para a situação que está sendo desenvolvida, né, nas circunstâncias que envolvem os outros. Ou seja, na verdade, as pessoas são muito egoístas, né? E desde que o problema delas esteja resolvido, ok, né, o outro que se vire. Mas nós não podemos pensar assim. Não quando falamos de saúde, de assistência à saúde, portanto, quando nós falamos de médicos, né? Então, eu sou muito simpatizante de vocês médicos, principalmente no momento em que eu comecei a lecionar para os médicos. Foi aí que eu entendi um monte de coisa. Ouvindo os médicos com suas queixas, andando pelo país inteiro ao longo de, sei lá, quase 20 anos que eu já estou fazendo, e que eu vejo a reclamação é a mesma, né? Então não dá para a gente falar em direito sem a gente acabar pensando no caso concreto, não tem como, né? A aula aqui é para isso, para você entender em que contexto você está inserido e aprender a se posicionar. Veja bem, falava eu com vocês para exemplificar direito público e direito privado um conflito em razão de uma relação pública, em razão de uma relação privada, né? E aí, gente, surgem tantas coisas por trás disso, mas a gente precisa entender que juridicamente o direito ele está refletindo principalmente situações pretéritas recentes, né, que leva o quê? Na minha cabeça, tá? Minha explicação para isso começa com o quê? Começa com a Constituição de 1988, quando ela mandou que fosse feito imediatamente um Código de Defesa do Consumidor. Esse código foi feito, é o código que nós temos de defesa do consumidor. E ali eu acho que finalmente a Constituição conseguiu fazer o cidadão entender que ele era um sujeito de direitos. Mas aí, como tudo na vida, às vezes tem um excesso. Então, às vezes, esse cidadão sujeito de direitos, ele está muito sujeito demais, de direitos demais. E o problema não é você ser sujeito de muitos direitos, o problema é você achar que você não tem deveres, né? E aí que entra a questão. Por quê? Porque na área da saúde, as pessoas realmente acham que elas são exclusivamente detentoras de direito. Aliás, deixa eu corrigir, no assunto consumidor. Quando você vai para situações que vão invocar o direito público, aí que isso fica numa dimensão muito maior. Então você vai ter o quê? Você vai ter um consumidor que está consciente que ele é consumidor, que está consciente que ele é um sujeito vulnerável pela lei, que está consciente que ele tem um tratamento especial e que no campo da saúde, aí é que ele é mais sujeito de direitos. E é preciso entender que a pessoa que está do outro lado é essa pessoa. Então, a relação médico-paciente mudou? Mudou. Mas o médico mudou e o paciente mudou também. Na medida em que os pacientes estão mais conscientes de uma série de questões que são pertinentes a eles, vocês têm que estar conscientes do lado de cá, como é que você lida com isso. Na minha percepção, nós vamos sofrer mais um bocado nesse caminho aí da deterioração da relação médico-paciente, da excessiva exploração do Estado sobre o serviço médico, até a gente chegar num ponto em que, por absoluta falta de condições de continuar caminhando no sentido que estamos, alguém parar, rever. E aí nós vamos estar, querendo ou não, reformulando o direito em relação a isso, né? Então, estamos num momento histórico, você faz parte disso, né? Mas a pergunta que eu faço, que é a pergunta que você deve fazer, é assim, tá, entendi. Minha perspectiva não é tão boa assim. Mas como que eu faço para ficar melhor? E mais, como que eu sobrevivo dentro disso tudo? É assim que eu ando pensando há anos na minha vida. Entendi, a situação política é essa, a situação jurídica é essa. Tá, mas quem sou eu nessa história toda? E como que eu quero estar? E o que eu preciso fazer para buscar isso? Dominar as leis pertinentes à sua profissão é uma delas. Né? Os outros conhecimentos, inclusive estendendo aqui um pouco, os outros conhecimentos agregados nesse curso Vida e Carreira do Medigol também buscam contribuir justamente com isso, né? De você desenvolver a sua carreira de forma mais
confortável sob a perspectiva da segurança, do como fazer, do que fazer, quais são os setores da vida que você tem que focar em mudanças, né? Em buscar novos conhecimentos para poder ter uma nova atitude, né? Querendo ou não, também, anos trabalhando com os médicos me mostrou o seguinte, né? Que às vezes o médico ele não é uma pessoa muito precavida. Característica, né? Quando a gente trabalha demais, eu sei, gente, eu sei como é que é isso. Não sou médica. E olha que eu não sou médica. Você trabalha demais, você começa a priorizar aquilo que é o essencial. E aí você começa, obviamente, a negligenciar outras áreas da sua vida. Então, às vezes, você negligencia suas finanças. Porque você fala assim, amor, uma coisa eu sei, eu fui lá, eu trabalhei, esse dinheiro tem que cair na minha conta, e aí vai entrar o boleto, vai bater na minha conta também. Ok, se isso fechar para mim, tô indo, tô levando. Né? Então, às vezes, você não está tendo nem domínio sobre essa relação sua com seus próprios ganhos. Né? Então, a gente vai, sim, negligenciando, mas é possível nos atentarmos, né, reorganizarmos a vida e seguirmos. A parte jurídica é um pedaço extremamente importante, né? E aí, nesta aula aqui, eu quero dizer para vocês disso tudo que eu venho falando, que a todo instante eu falo para você, não, porque você está envolvido numa relação, né, juridicamente falando, essas nossas relações, elas têm um contorno próprio também, descrita pelo direito. Então, nesse slide aqui que eu estou mostrando para vocês, uma descrição diferenciando atos jurídicos, fatos jurídicos, né? E relações jurídicas também. Então, você vai perceber, né, que o quê? Quando você pensa no sentido dicionarizado do que seja fato, do que seja ato, do que seja uma relação, é muito simples para a gente. Ato é tudo aquilo que eu faço alguma coisa. É um fazer. Qualquer verbo, a prática de qualquer verbo. No sentido dicionarizado. Em palavras simples, colocadas por mim. Ato é o executar qualquer ação. A prática de qualquer verbo. Um fato, a existência, qualquer coisa que você parar para pensar, é um fato. Essa aula é um fato, né? Então, o que está acontecendo lá fora é um fato. Estamos vivos é um fato. E a relação? A princípio, a gente tem ideia assim, tudo que está em contraposição, no sentido de estar exigindo de mim atenção, né, ações, respostas, né? É essa a primeira ideia que eu tenho de relação. Mas agora nós vamos desconstruir tudo isso e vamos pensar nesses termos quando eles são acrescidos, né, da palavra, da expressão jurídica. Então, aí o ato já não é mais como a gente estava pensando anteriormente. Não é a prática de qualquer verbo. Não é apenas a ação. Se é jurídico, então eu incluo as omissões. É o fazer ou deixar de fazer. Isso é ato jurídico. Isso eu considero ato jurídico. E não é praticado por qualquer pessoa, porque no sentido dicionarizado eu posso dizer assim, o cãozinho late. É uma ação, ele está latindo. Para o direito, isso não é um ato jurídico. Por quê? Porque o ato, agora entre aspas, para dizer que é o sentido não jurídico, praticado por um cão, não é ato jurídico. Por quê? Porque eu, Daniela, se eu começar a latir, isso pode ter uma repercussão jurídica. Aí você vai falar assim, não, o latido do cão também, ele incomoda o vizinho. Não, mas veja, o do cão não, o do seu tutor, por permitir que o seu cão lata, isso é um ato jurídico. Não é o cão latir. É eu permitir que ele lata. É eu trazê-lo para dentro da minha casa e deixar ele latir. É eu trazer um cão que late muito para dentro de casa, quando eu tenho vizinhos que se incomodam com isso. Que já está, né, tudo é questão de bom senso, né, gente? Quando já está realmente passando dos limites. E para isso nós temos ferramentas, né, até para medir o som. Então você pensa, tá, e é isso que você precisa identificar. Então, não é o cão latir que é o ato jurídico. É o que o tutor permite ou não permite sobre isso. E o quanto ele incomoda o vizinho. Esse é o sentido que a gente está buscando. Né? Investigar, porque no final das contas, tudo isso a gente está falando porque nós queremos apurar o quê? Responsabilidade.
de quem que é a responsabilidade do cão que late na casa do vizinho. É do cão? Eu vou dizer, cão, pare de latir. Não, eu vou falar, vizinho, não me interessa como, né, gente? Não me interessa como. O seu cachorro está me atrapalhando. Ele late muito, ele late ininterruptamente. Já vi isso. Ininterruptamente. E aí, é um inferno na cabeça do outro. E aí, você vai dizer, sentimos muito que o seu cão lata muito, sentimos muito que você vai ter que calá-lo, seja tirando ele daqui, fazendo ele parar de latir. Nós não vamos mais admitir isso. Essa relação minha é com o vizinho, não é com o cão. Se o cão dele me morde, já vi isso acontecer, gente. Tinha vizinho de porta, vizinho de porta. O direito é fantástico. A gente aprende com a vida dos outros, graças a Deus, sem precisar viver, né, aquela situação. Vizinhos de porta. Essa aqui, se abrisse a porta e essa aqui abrisse a porta, o cão dela vinha e mordia. Mas aquilo já tá virando incômodo, porque o cão mordia mesmo, a canela dela mordia mesmo, era um cão pequeno, mas mordia, gente. Aí você começa a abrir a porta da sua casa assim, ó. Cadê o cachorro? Aí você abre a porta da sua casa, fecha a porta da sua casa, passa pro corredor, quando você pensa que não, o vizinho de trás da outra porta vai abrir, você sai correndo. Isso não é, né, gente? Não é. A gente não tá vivendo num condomínio, num prédio, pra passar por isso. E aí a vida da moça começou a virar um inferno. E aí foi exatamente o que aconteceu. A outra disse assim, eu não posso conter meu cão. Uai, não pode. Deve. Você deve conter o seu cão. Nunca abra a porta se você souber que o vizinho. Olha antes no olho mágico, verifique se tem alguém lá fora. Nunca abra. Coloque o seu cão na coleira. Coloque. Entendeu? Mas não permita que o seu cão morda o vizinho. Isso é óbvio. Tá, gente? Foi parar na justiça. Você fala, é tão óbvio. Foi resolvido, professora? Não. Porque não é tão óbvio assim, porque as pessoas não têm bom senso. Foi parar na justiça. E a dona do cão falava assim, é um cão pequeno, é um cão dócil. Juntou testemunha, pessoas falando, é dócil. É dócil, fui lá diversas vezes, nunca me mordeu. Não interessa, morde a vizinha. Não interessa por quê. Né? Morde a vizinha. Ela não tem que passar por isso. Né? E aí, então, você fala assim, pois é, mas então a gente foi resolver, veja, nós fomos todos para a justiça, né, como advogado, mas fomos resolver na justiça o quê? O problema das duas vizinhas, o problema dessa vizinha aqui, não é um problema com o cão, claro que é, mas eu digo assim, juridicamente não, é um problema com aquela vizinha. Veja, se eu moro numa rua que tem um cão de rua, e toda vez que eu passo ele morde minha canela, aí tá pior um pouco de você resolver. E nós vamos ter que perguntar quem que é o dono desse cão, e ele não tem dono. Eventualmente ele não tem dono. Nós vamos ter que buscar de outros meios para poder satisfazer o interesse dessa pessoa. Possivelmente, no final das contas, como ninguém vai declarar, né, filho feio não tem pai, ninguém vai falar, sou o dono desse cão de rua. Vai ser o Estado. Nós vamos ter que buscar, entrar em contato, né, com os órgãos de controle, né, os órgãos estabelecidos pelo próprio Estado que tratam desses assuntos, para a gente. Eu não vou te dizer qual é o fim que vai dar no cachorro, não, tá? Mas eles vão ter que dar um fim no cachorro. Tirar o cachorro, levar o cachorro para um canil, sei lá, fazer alguma. Não sei. Não sei o que vai ser feito com esse cão. Mas que é preciso um cão feroz, por exemplo, que ataca as pessoas na rua, ele não tem dono, nós vamos socorrer ao poder público. Que aí a responsabilidade passa para ele. Você veja que não tem legislação nenhuma que fala de cão na rua. Não tem. As pessoas é que estão pirando agora com essa questão do cachorro, estão criando leis. Eu falo, estão criando leis, normas. Assim, não pode meter cão na rua, não pode mais ter cão na rua. Né? As pessoas não permitem mais que tenha. Eu falo assim, gente, o mendigo, ele não pode ter um cão? Não, não pode ter um cão. Se tiver um cão na rua, alguém leva o cão. Mesmo que esse cão seja feliz. Né? Isso não tem lei, gente. Mas tem cão na rua. E se ele não for problema de alguém no entorno, ele é problema do Estado. Da mesma forma, os fenômenos da natureza. Então, eu não posso dizer se o cão praticou o ato jurídico de me morder. Eu posso dizer, o tutor do cão praticou um ato jurídico e infringiu uma regra, que é não ter a guarda do cão de forma correta. Assim também os fenômenos da natureza. Chove muito. Ok, isso é um fato. Eu olho pela janela e falo, chove muito. Um fato. É jurídico? Peraí, deixa eu ver a quantidade de água.
Deixa eu ver como é que está o sistema de escoamento dessa água na cidade. Vai ter uma enchente? Vai cair um raio? Vai cair um raio na cabeça de alguém? Vai danificar o objeto de alguém? Ah, teve uma descarga elétrica grande, inclusive meu micro-ondas queimou. Agora a gente tem uma questão. Aí você fala assim, para quem que eu vou reclamar? Com quem que eu vou reclamar na justiça? E aí você vai pensar assim, se você fizer um raciocínio bem raso, assim, São Pedro mandou o raio, é São Pedro que eu vou processar? Óbvio que não, né? Então, você vai ter que pensar assim, tá, então deixa eu pensar que qual que é a situação jurídica? De toda forma, um raio, uma descarga elétrica queimou meu micro-ondas. E aí, ninguém é responsável por isso? Aí você vai descobrir que existem leis que estabelecem, né, por exemplo, para concessionária de energia elétrica, ela normalmente tem que cuidar de tudo que diz respeito a isso. Então, a gente teria que avaliar o seguinte, por quê? Por que o raio atingiu o seu micro-ondas? Porque está faltando para raio? Estão faltando equipamentos que nos protejam desse tipo de fenômeno da natureza? Se é isso, então nós temos um responsável, porque a segunda pergunta é a seguinte, quem era o responsável por manter isso? Ah, era a concessionária? Ah, então nós vamos pedir para a concessionária. Ela já faz até automaticamente, né? Você entra no sistema e fala, sabe aquela chuva de ontem que queimou meu micro-ondas? Ela fala, ah, então peraí que eu vou ir olhar, que se for o caso a gente vai realmente arcar com essa despesa. De outra forma, por exemplo, as enchentes, né? Ou cai um raio no seu carro, danifica o carro, não sei lá. Cai um raio na árvore, a árvore cai sobre o seu carro. E aí? São Pedro? A árvore, a questão da árvore é o seguinte, está previsto em toda a legislação urbanística a existência, a nossa convivência com árvores. Então o problema não é a árvore. Nós não somos proibidos, o Estado não é proibido de manter as árvores, pelo contrário, ele é obrigado a mantê-las. Se era uma árvore doente, aí é uma situação jurídica. Mas se não era uma árvore doente, é que o raio foi bem pesado mesmo, a descarga elétrica, chegou a romper a árvore, jogá-la no chão, jogou-la, na verdade, sobre o seu carro, aí eu acho melhor você procurar ler a apólice do seu seguro. Porque o Estado, neste caso aqui que eu estou desenhando, uma árvore sadia, mantida nos termos da legislação, cai é um fenômeno da natureza. Aí você vai ver na sua apólice, provavelmente você vai descobrir que inclusive o seguro normalmente não cobre isso. Mas se cobrir, aí é uma responsabilidade do seguro, não por vias legais, mas por vias contratuais, porque você contratou essa cobertura. Então a gente tem que fazer essa análise jurídica permanentemente. Quem é o responsável por isso? Quem que é o final? Então eu tenho o tempo todo, eu estou analisando. Às vezes as pessoas acham que o problema do vizinho não é problema dela. De alguma forma sempre é, por exemplo, a depender do problema, né? Você vive num edifício, um condomínio. Vamos imaginar que um edifício, né, que vá ser constituído aí, não como os condomínios hoje que nós temos de casas, que são constituídos horizontalmente, mas verticalmente. Às vezes você fala assim, não sei quem que é o vizinho de cima, não sei quem é o vizinho de baixo, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas ainda assim você está vivendo uma relação jurídica com essa pessoa. Às vezes você odeia essa pessoa, inclusive. Mas você está vivendo, não adianta negar isso. Há uma relação jurídica. Se há uma relação jurídica, como condômina, você tem deveres. Tem direitos, mas tem deveres. E você vai ter que respeitar. E o limite do uso da propriedade, ele existe tanto que o condômino, que é antissocial, pode perder o direito de morar na própria casa. Se ele abusa do direito de propriedade, perturbando o sossego, a saúde e a segurança do vizinho. São os 3 requisitos. O sossego tem uma razoabilidade, né, gente? Tem um sossego, que é barulho, mas tem uma coisa infernal na vida do outro. Quando essas questões entram sob júdice, o que se olha é o seguinte, abuso, abuso. Então, e aí o Estado, como eu disse, em abusos extremos, pode tirar, falar a pessoa, você está proibida de morar. A casa é minha, eu comprei, ela é sua. O direito de propriedade dela, você continua tendo. O usufruto dela, você continua tendo. Pode alugar, pode vender, você só não pode morar. Porque você não é civilizado, né, gente? Você é antissocial, é morar em outro lugar. Com pessoas normais você não pode morar. Sim, o Estado faz isso, em casos excepcionais, mas faz. Então, gente, às vezes, aí que eu digo, né, gente? Eu citava para vocês direitos fundamentais. Então, você tem lá
direito à vida, saúde, né, educação, a propriedade, é o último deles, no artigo 5º, no caput do artigo 5º da Constituição Federal. E aí você, então, com base nesses direitos, a gente pensa que esse direito é ilimitado. Não, nem o direito à vida é ilimitado. Todos são relativizados. Tanto é que, diante da minha iminente morte causada por um terceiro, eu estou, sim, autorizada a matá-lo. É a legítima defesa. Nem o direito à vida é absoluto. E quando você está lá trabalhando e chega a liminar, sexta-feira, né? Sexta-feira é bom de liminar, não é? Chega a liminar falando assim, ó, interna seu José num leito de UTI. Aí você olha para o UTI, todos os leitos estão tomados. E aí a gente usa muito isso, chama o oficial de justiça, quando você receber esse tipo de intimação, você chama o oficial de justiça e fala assim, oficial de justiça, vem cá, vamos levar o senhor lá no CTI, no UTI. Então, aqui a gente tem 10 leitos, tá? Veja bem que o leito 1 está ocupado pelo seu João, Dona Maria, seu Antônio, nananana. Todos correm risco de vida. Se eu desligar, qualquer um deles morre. Aí eu quero saber qual que é a sugestão do seu, qual que eu desligo para colocar o que o juiz mandou. Porque o oficial de justiça vai falar assim, eu não, vou certificar que estive no hospital, que eu intimei o médico que estava de plantão, porque ainda é isso, né, gente? O médico está de plantão, você não tem nada a ver com o assunto. É você que tem que cumprir a ordem do juiz. Aí ele vai notificar, você fala assim, então coloca aí para mim assim. Anota, por favor, 10 leitos, todos ocupados, todo mundo se eu desligar morre. Qual que o juiz, então, que eu estou perguntando qual que é para desligar? Juiz nenhum devolve, manda o oficial voltar lá, fala, desliga o leito 3. Nenhum. Ele vai dar um despacho falando assim, ó, a despeito da decisão deferida, é totalmente inviável o cumprimento. É isso. Aliás, o juiz não, ele dá essa ordem, gente, porque ele fala assim, é urgente, deixa, chega lá, quebra o pau. Aí eu não sei. Se tiver leito, entra, se não tiver leito, devolve aqui, que depois eu vejo o que eu faço. É invencível essa situação, vocês estão entendendo? Eu não escolho quem vai viver, às vezes eu escolho, eu vou explicar em que circunstâncias, quem vai viver, quem vai morrer. Aí vem a lei e cria as prioridades. O idoso é prioritário, mas a criança também. Mas eu pego o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente e descubro que ambos têm prioridade. Mas a criança, ela tem a prioridade, ela tem a predominância, ela vem em primeiro lugar de todas as prioridades. Ah, isso é importante para você. Porque se eu tivesse no mesmo instante, eu tenho 10 leitos, vão chegar 2 pessoas morrendo. Eu tenho um leito vazio. Não posso tirar ninguém. Não posso modificar ninguém. Eu tenho que agir rápido. Os 2 teriam que ir para um desses leitos. Eu só tenho um leito. Quem que você vai passar na frente se você for olhar a lei? Vamos imaginar que o estado de saúde deles, o nível de gravidade é o mesmo. Um é idoso, o outro é uma criança. A criança. Você tem que conhecer isso. E a justificativa é legal. Esse é tadinho, velho. Ossos do ofício. E quando o Estado dá aquelas decisões, você nunca viu o Estado brasileiro falar assim, não temos dinheiro. O juiz nunca pergunta como é que está o cofre. Peraí, deixa eu ver a saúde dos cofres públicos para saber se a gente tem dinheiro. Nunca faz, ele manda fazer. E você veja que toda vez que o juiz manda, o Estado faz. Tem dinheiro. É que o dinheiro tem outro cofre, para ser usado de outro jeito. Entendeu? Aí faz. E aí teve uma decisão muito polêmica, porque uma pessoa foi pedir na justiça o direito a um tratamento que não existe no Brasil, só existe no exterior. E esse tratamento é caríssimo, mas é caríssimo. Aí o juiz, o parecer do procurador foi o contrário. Ele disse assim, eu não posso concordar que uma pessoa sozinha gaste dinheirama com o tratamento dela. Por que a saúde dela vale mais que a dos outros? Eu não poderia estar empregando esse dinheiro no tratamento de tantas outras pessoas e salvando tantas outras vidas? Bomba para o procurador. Errou. O raciocínio dele, leigo, está perfeito, mas jurídico, totalmente inadequado para as nossas leis. Por quê?
Porque este procurador, ele fez uma conta que não existe. Porque o dinheiro que é destinado, quando o governo faz o orçamento anual, né, para o ano que vem, né, que ele faz uma programação do orçamento dele, que ele diz, eu vou destinar tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para a segurança. Ele fez com base no recolhimento que ele tem e aquele valor fechou. E aí esse dinheirinho aí, esse dinheirão, na verdade, que vai para o cofre da saúde, é da saúde. Da saúde na entrada, na estrutura. Mas essa saúde que eu peço na justiça é outro cofre, é o cofre que eles falam assim, isso aqui é para pagar os nossos débitos na justiça. Não me interessa se foi indenização por acidente de trânsito, se foi por erro de qualquer serviço, se foi por uma questão médica. É outro cofre. E aí, no Brasil, nós temos um princípio que a gente gasta o dinheiro na FIS, vai entrando, pediu isso, dá para ele, pediu aquilo, dá para ele, desde que, obviamente, tenha fundamento, né, gente? E aí você vai gastando esse dinheiro do Estado. Ah, não tem dinheiro, não. Vai, faz uma outra previsão, dá um jeito aí, mas vai fazendo. E essa conta vai ficando para ser paga. Por outros orçamentos, pelo cofre de outro orçamento que não é o da saúde. Então, quando eu falo assim, eu vou destinar 5 milhões para o tratamento de uma pessoa, eu não estou tirando dinheiro da saúde e dando para essa uma pessoa. Eu estou tirando dinheiro, 5 milhões, de outro cofre, né? De um cofre destinado para isso. Então, eu tenho minha destinação para esse tipo de gasto. Então, esse procurador tomou bomba. Foi um absurdo. Esse parecer dele causou uma polêmica terrível. Porque pelos princípios que nós temos da administração pública, não se raciocina dessa forma. Quando tiver dinheiro, a gente vai gastando. Pode ser 5 milhões para um, pode ser 5 milhões para várias pessoas. Não interessa. O Poder Judiciário não faz esse tipo de controle. E ele não se importa com isso. Ele analisa o direito à vida. Mas na hora de executar, aí sim, como eu disse, duas pessoas disputando no leito. Bota na balança. A balança é jurídica. É a lei. Né? Então, essa noção, gente, ela vem de um conjunto aqui de questões que nós já estamos discutindo, né? Está sim relacionada à questão da natureza da lei, qual que é a espécie de norma, né? E está sim relacionado à questão da natureza jurídica desse direito público ou privado, bem como com o fato de nos localizarmos nessas relações todas. Quem é você na fila desse pão? Quando você recebe oficial de justiça, você é o médico sorteado, carimbado, para passar por uma situação ruim. De forma que você está ali naquele plantão, o oficial chegou naquele plantão, e aí eu digo, né? Nesta hora, sim, chame o diretor técnico, chame as pessoas para te dar respaldo, mas na pior das hipóteses, converse com o oficial de justiça e explique, porque às vezes é assim, opere. Decisão, opere. Opere uma pessoa, às vezes, obesa, que não tem indicação para aquela cirurgia, que tem riscos muito mais importantes do que o desejo de realizar aquela cirurgia, né? E tá lá, sob pena de multa, de não sei quanto, sob pena de crime de desobediência, de ser conduzido preso, chama advogado, gente. Chama advogado. Não enfrenta sozinho, risco de prisão, não enfrenta sozinho. Risco de multa, problema do departamento jurídico do hospital depois, vai para lá depois. Então, essas orientações têm que vir antes para você. Você tem que ter um departamento jurídico que fale antes, olha, vamos orientar os nossos médicos nessas situações. Sob pena de prisão, você liga para o seu advogado, lembra aquele negócio que eu falei para vocês, assim, tem direitos que são só seus, ninguém se importa? Liga para o seu advogado e fala assim, eu estou correndo risco de ser preso, porque eu não tenho como resolver. Pega uma orientação naquele momento. Então, é isso. Hoje, a gente encerra as especificidades que eu queria mostrar para vocês sobre as leis e as normas. Mas esse assunto não acaba aqui. Na verdade, o curso inteiro, isso vai estar permanentemente aqui sendo discutido e sendo evidenciado para vocês. No próximo tópico, eu já volto falando sobre a responsabilidade jurídica e administrativa. E vocês vão ver como que vai ganhar sentido tudo que a gente estudou até agora. Eu espero vocês nesse próximo módulo.